Olá amigos, paz de Cristo, Power of God, poder de Deus. Estamos aqui gravando uma live surpresa e meu convidado, para quem não sabe, em 2022 eu vou estar preparando vários podcasts com amigos, pastores, pessoas que sempre têm aquele vínculo com Bruno Black de Jesus. Eu quero falar que esse podcast não pode deixar de abrir com esse homem, esse profeta, esse sacerdote, esse pastor, Pastor Guaraci. Quem é Pastor Guaraci na vida do Bruno Black? Pastor Guaraci foi meu primeiro pastor e é sempre e será o meu primeiro pastor. Foi um homem que buscou pela minha vida, a minha casa, a minha família. Ele botou a cara. Quando eu larguei tudo, larguei essa vida aí de baile funk, cantando no mundo aí fora. Então ele buscou comigo, juntamente com a primeira dama, pastora Marina, tá ali no outro cômodo ali com a minha esposa. E eu quero deixar meu entrevistado aqui à vontade, tranquilo. E estou muito feliz, já é um presente de ano novo. Lembrando que dia 24 foi... Dia 24, né, pastor? Foi. Dia 24 foi o aniversário dele. Rapaz, eu esqueci de fazer uma homenagem. Aí Deus traz ele aonde? Aqui em casa. Então eu já dei meu presente para ele. Eu já me sinto aqui já honrado. Pastor Guaraci, com a fala em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, é uma honra, né? Porque a glória sabemos que é do Senhor Jesus, mas é uma honra ver esse meu filho que Deus assim usou, né, para que hoje ele venha a ser esse homem de Deus. Grande não, porque grande é Jesus, mas é um homem de Deus, um homem de caráter, né, um homem que eu pude ver o crescimento dele espiritual, tanto no batismo, que para honra e glória do Senhor foi lá na minha casa, né? Passamos a madrugada toda numa explosão de fé. E Deus sempre tem usado ele. Mas o que eu quero expressar nessa manhã, né? Nessa oportunidade, né? Porque hoje nós estamos tendo essa oportunidade, mas o amanhã pertence ao Senhor. Então eu quero deixar para alguns pregadores que estão começando agora, algum pregador jovem, né, que está se ingressando nesse caminho, né, grandioso, né, bebendo dessa água, porque grande é a caminhada. Primeira coisa, meu irmão pregador, ou até minha irmã, né, conforme tem muitas varoas aí, que prega que é uma benção, eu tenho admirado. Mas eu quero dizer os pontos-chave para o seu crescimento, para que você venha crescer nessa caminhada sua, a qual Deus colocou no seu coração. Primeiro, nós sabemos que tem que ter sim um estudo, porque nós vivemos no meio poder e conhecimento, conhecimento e poder. Mas nesse meio de tudo, a primeira coisa é você ler. E a segunda coisa é deixar o que está dentro de você falar. Não é a boca que fala, é quem fala pela boca. E quando você abre o seu coração, deixa a humildade entrar em você, o reconhecimento de quem está falando pela sua boca é Deus. A pessoa na nave da igreja é impactado com a sua palavra e se rende aos pés do Senhor. O que nós viemos hoje, né? E até estava algum instante antes dessa live, dessa gravação, conversando com meu filho. Né, pai? Tá aquecendo. Nós estamos aquecendo, né? As nossas palavras, né? É verdade. É que nós estamos vendo que as pessoas estão mecânico. Ou seja, eles lêem a Bíblia, atrai a leitura, a palavra e aplica o que ele leu. Mas esquece que não é o que leu, é o que está dentro de nós. Ou seja, o instrutor daquela leitura, que nós entendemos que ele era a própria teologia, ele era o próprio mestre da palavra, que é o nosso Senhor Jesus. Quando a gente entende isso, ele começa a nos usar. A sua pregação fica assim maravilhosa. Aí você pergunta, pastor Guaraci, por que o Senhor, nunca viu o Senhor
ministrando em alguma igreja, porque o meu dom é fazer discípulo. Glória a Deus. Eu faço discípulo, preparo eles e Jesus leva eles a pregar nas grandes campinas. E isso sim é que me alegra. Embora eu quero dizer para vocês, meus irmãos pregadores, pastores, que também vai estar me ouvindo, que isso muitas vezes me machuca, porque a gente prepara e Jesus leva, porque é dele, a alma é dele, né? Quem dá o crescimento é ele. Então quero dizer e deixar essa mensagem para você, jovem pregador, você que está se ingressando, tem que estudar sim, porque você tem que ter conhecimento, tem que buscar o Espírito Santo sim, porque é o poder da cura, é o poder que liberta, é o poder que expulsa o inimigo. E a leitura é seu conhecimento, mas você não pode esquecer que entre esses dois tem o próprio, que é o Senhor, é o que está dentro de você. E aproveitando, eu estava aqui falando com meu filho Bruno aqui, sobre o último pedaço de Jesus, que eu creio que vocês ainda não ouviram falar isso. Né? Nós estávamos falando do Velho Testamento, dos dons merecidos e os dons não merecidos. Né? Esses dons não merecidos, que é por graça, veio da parte do nosso Senhor Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus, quando partiu o véu de cima a baixo. Mas os outros apóstolos, os outros homens heróis da Bíblia, Deus falou com ele direto e deu para ele direto. Então foi dons merecidos. Então eu quero dizer para você, pastor, então qual é o último pedaço de Jesus? Nós podemos entender que o último pedaço de Jesus foi o último pedaço de Deus, perdão, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e trouxe para nós a magnitude da palavra e a eficácia do recebimento do Espírito Santo. Que nessa manhã, jovem pregador, não esqueça de, primeiro de tudo, descer, para depois você crescer. E quando você cresce no poder e no conhecimento, não tem quem possa te derrubar. Então eu deixo essa mensagem para você nesse comecinho de um ano de 2022, que vocês venham assim crescer, assim como vocês tenham observado o nosso amado Bruno Black de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês. Fica aí com essa mensagem e que Deus pode sim, cada vez mais, né, fazer de você o que tem usado esse homem de Deus aqui. Puxar mais um tópico, pastor. Eu tenho que sugar esse homem hoje, olha só. É interessante nós abordarmos aqui a pregação. Tem muitas pessoas e pregadores que, às vezes, pastor, só se preparam quando vai pregar ou quando recebe um convite de uma pregação. Ou seja, eu tenho uma agenda sexta-feira. Eu vou me preparar para sexta-feira. Eu quero dizer para você aqui, jovens pregadores, uma coisa que o Bruno Black de Jesus faz, que aprendeu com esse homem, a questão não é você preparar só quando vai pregar. Você tem que estar sempre bebendo dessa água, sempre bebendo, se preparando, lendo. Deixa eu dizer para você aqui, você não pode só se preparar quando vai pregar. Você tem que estar se preparando todo dia, se alimentando, lendo a palavra, buscando em comunhão com Deus. Para quê? Para você ficar forte espiritualmente. Não adianta você só se preparar aqui para Deus te usar numa pregação, que Deus vai te usar, a misericórdia dele, a graça de Deus, ele vai te usar, mas você não tem uma base, uma raiz, para quando vem os ventos fortes, as tempestades, né, pastor Guaraci? Isso não faz você se sucumbir. Então é interessante frisar isso aqui, que o pastor agora vai dar mais um conselho para nós. Você que está se preparando para pregar no ano de 2022,
é um conselho desse humilde servo e um conselho desse pastor que já está há tanto tempo aí na estrada, aí, pastor Guaraci, do Ministério Vivendo pela Fé. Ele foi o primeiro pastor que aí me ajudou aí. Hoje para a glória do Senhor Jesus, eu não estou mais com ele na igreja dele, mas a aliança que nós temos foi a aliança do céu, e sempre tem aquela continência, aquele respeito. E hoje, a prova é Deus, ele está aqui me visitando e a gente gravando esse podcast ali ao vivo no Facebook e ao vivo aqui, que vai ir para o canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, 2022 estaremos fazendo várias séries de podcast de conselhos desses homens de Deus para nossas vidas, para jovem pregador, né, pastor? Dá um conselho para esses jovens pregadores acerca de se preparar para uma agenda. Então, meu irmão Black, o que esse jovem hoje, que graças a Deus, Deus tem usado muitos jovens, assim como você, que, primeira coisa, desvazeia de si mesmo. Segunda coisa, a preparação do Evangelho não é você se preparar na vestimenta de fora para dentro, mas sim se preparar de dentro para fora. Glória a Deus. Ou seja, buscando, estudando todo o tempo, extraindo cada palavra, cada pontuação da Bíblia, cada significância. Então você tem uma pregação boa, uma pregação que leva o povo a aceitar Jesus. Aí você vê que lá no passado, né, apóstolo Paulo, quando pregou, quantos se converteram? Meu Deus. De uma vez só. Mas por que isso? Porque extraiu de dentro dele, o que estava dentro dele, tocou naqueles que estavam lá fora. Voltando para Jesus. Jesus, ele quase não abria a boca. Só o olhar dele fazia a pessoa se converter. Então o teu olhar, a tua aparência, não tem que ser uma aparência de arrogante, mas uma aparência de humilde. A simplicidade tua vai fazer o seu crescimento evangélico. Primeiro, é o que eu falei, esvaziar de ti mesmo, tirando o teu eu, teu ego, deixando Deus trabalhar dentro de você e não ir já pregar pensando em ganhar. Primeiro você prega, depois Jesus te avalia. E aí, ele te avaliando, ele vai ver o que você pode receber ou não. Porque muitas das vezes, meu irmão, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Você já vai achando que é alguma coisa. E quando você chega lá, o Espírito Santo, ele deixa você sozinho. Então a sua pregação, em vez de ser uma pregação com eficácia, fica sendo uma pregação que está deixando a pessoa enjoada. Ou seja, a pessoa não está sentindo. Você pode reparar que não é a glória. E a pessoa não é obrigada a dar a glória. Quando você está pregando que a pessoa dá uma glória, é porque a sua palavra encaixou na necessidade dela e automaticamente ela, glória a Deus, aleluia, porque a sua palavra não é a sua palavra, é Deus que está falando através de você. Eu estava falando com o meu irmão Breck aqui sobre quando eu estou pregando. E quando eu estou ministrando a palavra, Deus muda o tom da minha voz, Deus me usa e a pessoa fala, pastor, parece até que o senhor estava na minha casa. Tudo que o senhor está falando, eu falei lá dentro. Eu respondo para essa pessoa, falei, olha, irmão, o que está em mim está em todo lugar. O que está em você tem que estar em todo lugar. Não que você tenha espírito de adivinho, mas aonde você está, o Espírito Santo está ouvindo o que as pessoas estão falando. Então, para você ver hoje, irmão, voltando de novo para o Bruno Breck de Jesus, é que nós não temos gravação do passado. Era um homem, depois vamos soltar isso aí. Era um homem que as pessoas olhando para ele é o olho material, humano, né? Ninguém daria nada para ele, ninguém ia dizer que esse homem ele ia ser evangélico. Tanto é a prova que quando a esposa dele entrou na igreja, ele ficou meio bravo comigo. Foi.
Ele queria ir lá na igreja. Jogar uma bomba. Jogar uma bomba na igreja. Mas Deus, quando viu, falou, não, esse vai ser para mim um grande homem de Deus. Né? E nós conversamos na nossa sala, igual eu estou conversando com ele aqui. Né? Daqui a pouco o homem começou dando tiro para todo lado. Até o defeito do carro do meu filho, ele descobriu. Então são coisas, quando o Espírito Santo entra, não tem em igreja bonita, eu quero que você pegue isso. Não é igreja bonita, não é igreja cheia, não é até no meio da rua. Quando Deus quer te usar, Ele te usa. E ficamos voltando de novo a madrugada todinha que esse homem sendo batizado e Deus arrancando a força, o demônio de dentro dele e entrando dentro, já que o inimigo não queria sair. Foi uma fusão do Espírito Santo contra a luta do inimigo. E aí está isso aqui que vocês estão vendo. Porque aquele problema dele fez que saísse o eu dele e entrasse o Espírito Santo. Você quer que Deus arranca esse eu? Faça a mesma coisa, você jovem. Esquece a sua mocidade, esquece a sua vaidade e medita na santa palavra do Senhor. Quando você tirar isso de você, eu sou jovem, esquece isso aí. Você agora é coisa exclusiva de Deus. Então você já não vive mais você. Quem vive em você é Deus. Glória a Deus. Então Deus, olha, outro testemunho, Bruno, que eu tenho que falar que você sabe. Foram 8 anos com uma Fiat. Foi essa Fiat. Uma Fiat vermelha. E Deus falou, olha, eu vou te dar. Eu fui numa igreja, voltando para você ver o que Deus fez. Entrei numa campanha, um amigo meu, pastor Haroldo, lá da Chatuba, da restauração, eu fui. E para você ver, para você jovem pegar isso. Não vai já pensando que tu vai ganhar. Tu tem um carrinho velho? É ele. Na hora certa Deus vai te dar. E eu cheguei lá e entrei nessa campanha que não era nem minha igreja. Eu fiz o propósito, era R$50, eu fiz o voto. E ele falou, olha, Deus está me falando que vai te dar um carro grande. Eu falei, oh, glória. Recebo, né? Recebo. E peguei, o que eu fiz, irmão? Na minha humildade e simplicidade, que eu sei que você que está aí está vendo, está dando para você ver o meu rosto, o meu jeito de falar. Eu peguei, fiz o voto, cumpri, fui lá na segunda campanha, até ministrei lá, fui na segunda campanha e dei. Quando foi passando 15 dias, meu filho pega, chega com a chave e me mostra. A chave está até aqui, né? Aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Glória a Deus, aqui, aleluia. Deus é bom, gente. Né? Veio com Fox para mim, é que pai, o senhor anda muito a pé, o senhor está andando a pé, não quer mais carro. Aqui, ó, para o senhor, esse carro. Quer dizer, mas eu nunca parei de ministrar por causa disso. Então eu quero que você entenda, jovem, que é o que eu quero que você que está começando agora, nunca vai achando que você é. Vai sempre achando que você não é nada. Porque quem vai acrescentar em você é o Senhor Jesus, como está acrescentando nesse jovem aqui. Amém? Então, Bruno, é isso. Pastor Guaraci, só te cortar um pouquinho. Outro conselho aqui para os jovens que querem começar agora a ministrar, pregar. Eu quero dizer que o ministério não é luxúria. O ministério não... eu vou começar a pregar para ser rico, para ter coisas, para ter objetos. Não é isso não. O ministério é dolorido, o ministério tem momento de dor, tem momento de choro, tem momento de perda, humilhação, mas isso tudo engloba para que o nome do Senhor seja glorificado. O pastor Guaraci, eu me lembro que ele ficou há anos com era uma bicicleta e depois com uma Fiat Uno vermelha, há anos. E visitando as ovelhas, pregando, dando força, dando um ânimo. Mas, Bruno, e aí? Foi só glória? Não. Foram humilhações, foram traições, foram disse-me-disse. Não. O que importa no Evangelho é estar de pé
dependente da adversidade, porque elas vão vir, elas vão chegar até você, mas o que importa é Cristo. Então, deixa eu frisar aqui para você aqui, que quer engrenar aí no ministério da pregação. Eu quero dizer para você que há anos eu pregava com a moto, né, pastor? Aquela moto Guaraci, pregava há anos indo na igreja, atendendo nas igrejas, pegava chuva, IPVA atrasado, para lá e para cá, e interessante que depois chegava em casa eu ficava mal, ficava com febre, tossindo, porque eu não aguentava ficar nessa situação. Mas ali sempre pregando as boas novas no reino de Deus, até que um dia em cima daquela moto eu fiz uma oração: Deus, se o Senhor me chamou para me fazer esta obra, então eu prefiro que o Senhor mude essa moto para um carro. E quando Deus tocou num amigo, o Júlio, que hoje ele é da igreja do pastor Marcos Gregório, da Pacentar, um homem que foi tocado por Deus, me ligou e falou: Bruno, estou te abençoando com esse carro. Eu nem sei se tu é evangélico, mas Deus mandou eu te abençoar com esse carro para tu fazer a obra. Então, o que eu quero dizer aqui? Enquanto você faz a obra de Deus, Ele cuida de você, dos mínimos detalhes. Então não é, vou pregar para ser rico, vou pregar. Não é isso. Ele vai te abençoando gradativamente, Ele vai acrescentando aquilo que falta, não é assim, pastor Garcia? Com certeza. Aí que me chama muita atenção, né, isso que a gente está fazendo, é que o povo não pode ter o interesse de ganho. Ele tem que deixar acontecer. Porque quando a gente vai ministrar uma palavra, não é a gente. Quando a gente vai ministrar uma palavra, nós temos que deixar o Espírito Santo entrar em nós. E quando ele apossa e já tem a mensagem, eu costumo dizer que todos os pregadores, quando chegar na igreja, um conselho básico: procura chegar antes da palavra introdutória. Por que, pastor, antes da palavra introdutória? Por que eu estou dando segredo, esse ponto? Segredo, hein? Por que eu estou dando esse ponto? É porque quando você é convidado para pregar, você acha que você não precisa chegar no começo do culto. Só pode chegar alguns minutos antes da pregação. Aí preste atenção nisso aí. Como você vai saber para que lado está levando o Espírito Santo se você não leu a introdutória? A palavra introdutória, né? Início, né? É o início. E quando você presta atenção na palavra introdutória, Deus te dá a pregação. E muitas das vezes você vai com tudo escrito. E na hora Deus fala contigo que você prestou atenção na palavra introdutória. Então a palavra introdutória leva o rumo para onde vai dirigir o culto. E você tem que prestar atenção nisso. Não é porque você vai pregar que você tem que chegar no meio do culto. Depois não. Se você já quer começar a receber de Deus e ser um bom pregador, eu te aconselho, chega no começo do culto. Chega no começo, que tu vai prestando atenção, Deus vai te mostrando quem está ali necessitando da palavra tal. Quando tu subir no altar, tu já tem tudo de Deus na tua cabeça. Quando tu abre a pregação, um se converte, um dá glória, porque você já recebeu, já absorveu tudo. Mas se você chega no meio, não, até o próprio Espírito Santo já olha a você o que? A sua arrogância. Não, eu vou pregar, eu vou chegar na hora que logo depois, não. Participe do culto, para que Deus vai abrindo a sua mente e você vai ministrar a santa palavra do Senhor. E que o Bruno aqui, né, o nosso amado Bruno Breck aqui, deixou para você. Não é pensando logo no que vai ganhar. Jesus vai te dando gradativamente. Quer dizer, de uma moto agora está com um carro. De um carro, Deus pode trocar o carro dele, né? E se ele continuar nessa humildade, daqui a pouco tá mudando daqui, né? Tá indo para fora, tá pegando aí, mas Bruno, e agora tá com jatinho, tá até com helicóptero. Conforme ele vai dando para Deus, Deus vai dando para ele. Então, quando você, jovem pregador, começar a entender isso, que tu tem que ser obediente à santa palavra do Senhor, você começa a crescer. Então você vai ter que chegar
Se o culto começa às 7, chega às 7 horas. Você vai pegar todo o intuito do culto e a palavra introdutória. É outra coisa também que eu tenho que deixar para algumas pessoas, sei que muitos sabem, é sair do culto antes da palavra devocional. Pastor, o que é a palavra devocional? É só um simplesmente encerramento? Não. A palavra devocional, né, que é a palavra que a gente lê logo assim que termina, né, o culto, é o pastor pedindo permissão a Deus que envie anjo para levar suas ovelhas até o portão de casa. Forte. Não é para ficar na esquina conversando, não. Que o anjo não tem a obrigação de ficar em pé esperando você conversar, o que for o culto, né? Ou o que o pastor falou, o que você achou, o WhatsApp que chegou, não é isso não. Entendeu? É levar você até a entrada do teu portão. Pastor, por que isso? Porque quando você vai, irmão, voltando, né? Você não sabe que está na tua frente. Mas o Senhor Jesus, como enviou o anjo para te levar, ele vai te tornar invisível. Quando o mal estiver lá, que te enxergar, tu já passou há muito tempo. Mas se você ficar na esquina da vida conversando, o anjo sai e o mal te pega. Então, primeiro são duas partes, né? Chega antes da introdutória e sair depois da devocional, que é a bênção apostólica, né, para a nossa vida. Amém, querido? Então é isso. É forte, pastor. Esse podcast, essa entrevista, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo com pessoas que estão já na estrada há bastante tempo. Eu sempre... É bom que eu gosto bastante de conversar com pessoas que têm experiência, que a gente vai adquirindo, porque a gente não sabe nada, a gente está aprendendo a cada dia. E o conselho aqui, nessa entrevista aqui, o conselho para os jovens, é isso, é esperar em Deus. Bruno, você esperou em Deus, você já passou por isso, aquilo? Já passei. Então, a questão é, já passei. O negócio é passar nessa fase. Igual o pastor Guaraci, fui convidado para pregar numa igreja, uma igreja muito conhecida, uma igreja que tem até um programa numa grande rádio, aí a 93, agora está na outra rádio aí, esqueci o nome, 95,5. Então, o que acontece? Eu fui convidado para pregar nessa igreja e a igreja não tinha nem condições de me levar, assim, me pagar um combustível, etc. Mas fui pregar na igreja. Cheguei para poder pregar lá, pastor Guaraci. Pregamos, Deus deu uma palavra, e no meio da palavra, Deus mudou a mensagem, falando acerca da semente, sobre o sacrifício e o que a semente no altar ela destrava no mundo espiritual. Deus me deu essa revelação, eu trouxe no meio da mensagem, e já tinha passado oferta e os dízimos. Meu irmão, minha esposa está aí, ela lembra desse dia. Foram muitas pessoas, a metade da igreja, depois que eu trouxe essa mensagem, pessoas foram com um envelope, pegando na mão do obreiro, e colocaram ali em cima do altar onde eu estava pregando, mas era muito envelope. Conclusão, final do culto, a irmã que me convidou, aí ela falou assim: Bruno, o que nós iremos fazer com essa oferta aqui? Tudo que entrou aqui já tirou dízimo e oferta. Aí Deus falou comigo: é para a igreja. E eu falei assim: não é para a igreja, eu não quero nem tocar em isso aí, tudo é para ir, mas a igreja já tirou. Eu falei: não, isso é para a igreja. Irmãos, ali foi minha vitória. Quando eu falei que era tudo para a igreja, chegou o pastor presidente e falou assim: Bruno, falou para a irmã que me convidou, quem é esse jovem que pregou aí, que a igreja está falando, comentando o nome dele aí? Aí eu falei: não, meu amigo que veio pregar, mas aí como é que ele veio aqui, como é que você fez para trás? Não, ele veio no amor, veio aqui no ajudar, etc. E ela falou assim: pastor, inclusive, nesse culto foi tirado isso aqui, e ele falou que é tudo para a igreja. Irmãos, o que entrou naquele dia no culto, não entra em 30 dias, e entrou em um dia, e aquilo que entrou era para pagar um ar-condicionado grande, aquele splint grande, enorme, que era o valor, e a mais ainda que sobrou para poder pagar alguma coisa na igreja.
e o pastor presidente queria conhecer quem era esse jovem que pregou. Porque muitos vão ali, ele honra, mas quando a gente não é conhecido, ele não honra. Aí o que acontece? Deus fez essa honraria acontecer para o nome dele ser glorificado, e aquilo que entrou tanto que entrou, não se compara o que entra em 30 dias. Então Deus honrou, e aquilo que entrou foi para pagar um ar-condicionado e outras dívidas da igreja. Bruno, por que eu estou falando isso? Quando você fica na dependência de Deus, Ele cuida de você e cuida da igreja. Bruno, mas é onde entra a honraria de Deus na tua vida aí? Entrou depois. Recebi um telefonema de uma igreja, de uma pastora onde eu fui pregar, e uma irmã viu a mensagem minha, e ali a mãe dela foi curada. Ela tinha algo dentro dos ossos dela que ela não podia andar direito. Deus ali curou ela, e a irmã dela falou assim: Deus me falou para me fazer algo pela vida desse jovem. Eu já tinha ido embora, já tinha ido para outra cidade. Eu estava no terminal de Niterói, que ia atender uma outra agenda. E liga essa irmã, eu nem sabia quem era. Ela: oi, você é o Bruno que pregou na nossa igreja aqui? Eu falei: sim. Ela falou assim: ó, minha mãe foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus, uma ministração que você pregou, a honra e glória do Senhor Jesus, mas ela falou para fazer algo pela tua vida, queria o número da tua conta. Aí eu falei: não, irmã, não precisa disso, Deus é fiel. Não, ela está falando que ela nunca conseguiu dormir do jeito que ela dormiu, essa paz no sono dela, não tinha paz no sono dela, depois dessa cura, eram muitas dores. Eu falei: tá bom, irmã, muito custa, eu dei o número da minha conta. Enfim, quando aconteceu isso, a irmã: ó, não é muito que a gente vai fazer aqui nesse depósito, mas é de coração. Irmão, quando a irmã fez o depósito, eu fui lá no 24 horas, eu falei assim: a irmã deve fazer um depósito simples. Irmão, quando eu tirei o extrato, foi muito mais daquilo que eu pensava. O que eu aprendo com isso? Quando você faz a obra de Deus com o coração aberto, Deus cuida de você. Esse é o segredo, esse é o conselho para os jovens pregadores que estão começando aí, e do nosso pastor sacerdote aí, pastor Guaraci. Não é assim, pastor? Com certeza. Quando a gente tira o nosso eu, né, o nosso conhecimento, e entra na dimensão do Espírito Santo de Deus, não tem como estar errado. Por quê? Olha só como você vê o que nosso irmão aqui relatou. Ele poderia simplesmente, já que a igreja tinha arrecadado os dízimos, as ofertas, e os irmãos levantou e depositou mais lá no altar, se ele é um homem que não é instruído lá atrás, com sabedoria de Deus e com humildade, ele ia achar que aqueles envelopes era para ele. Ele não ia pensar na igreja, ele ia pensar nele. Já que ele não tinha ganhado nada, já que não tinha pago ele, e a honraria geral da igreja tinha sido acontecido, assim como a oferta e dízimo, então o pessoal ainda levantou e botou lá. Lógico que qualquer pessoa que não tem um coração e uma visão do Senhor, tem visão em dinheiro, em bem material, ele ia pegar todos aqueles envelopes, aquele dinheiro, e ia pegar para ele. Aí te pergunto, quem ia pagar o ar-condicionado, as coisas da igreja? Mas o que ele fez? Não, isso aqui é para a igreja. Lembrando, Bruno, sobre essa parte que você falou, eu lembro quando eu estava alugando aquela igreja, que eu estava orando o Senhor que faltava. Rapaz, quando isso aí. Você lembra? Isso é forte. Eu estava alugando uma igreja, a moça pediu 3 meses de depósito. Presta atenção nisso. E eu ajoelhei na minha casa e falei: Senhor, eu dei a palavra à irmã que no outro dia eu daria o restante. Dei uma parte e ficou faltando, na época, R$350 para completar o aluguel. E orando, né? E Deus já estava trabalhando no coração dele. Olha, tem uma pessoa... 3 meses, né? que vai, ó, esse dinheiro é para uma pessoa e é para obra. Falou comigo. Falou com ele.
E eu liguei para ele, mas nem pedi nada, não comentei como eu tinha essa mania. Para dar um Feliz Natal a ele. E ele falou, pastor, eu estou com uma importância aqui que Deus está me incomodando, que eu tenho que dar para a obra. E aí eu comentei com ele. Ele falou, estou aqui com R$350, que é para ajudar a obra. Deus falou que uma pessoa está precisando desse dinheiro. Eu falei, Bruno, Deus é puro na terra. Porque eu estava orando ontem, pedindo a Deus, né, que Deus enviasse alguém que tivesse essa quantia para me completar o dinheiro da igreja que eu tinha que pagar. E ele falou, pastor, então é o Senhor, eu tenho essa quantia aqui. E pegou os R$350 na época e levou lá e eu efetuei. Então você vê que quando a pessoa tem um coração assim, que desprende das coisas material, ele cresce. Então outro testemunho meu que eu vou dar de desprender, assim como o nosso Bruno aqui está falando, serve para você jovem. Na época eu só não posso falar o nome, porque não é antiético, não posso. Eu era de uma igreja, né? Então tudo começou ali nessa igreja. Quando eu fui, para você ver que Deus conhece a humildade e o coração do homem. Quando eu fui levantado para a obra do Senhor, eu não sabia ler Bíblia, não entendia nada. Minha esposa, minha princesa que está ali do outro lado, é que me instruiu a santa palavra. E aí eu fui crescendo. Eu falando com o povo, coisas assim, que não tinha muita significância, e o povo rindo atrás de mim. Mas quando eu peguei o grupo, tinha 10. Quando eu saí, já tinha 60. E aí foi a prova de fogo. Eu tive 2 provas, passei esse pastor hoje, que está falando contigo. Na época eu era chefe de cozinha, gourmet, né? Cozinho tudo que você imagina. E fui para essa reunião. Quando eu cheguei lá, só os líderes de grupo de evangelização. E o pastor na época, né, tinha mais de 1000 pessoas ali, que era uma igreja grande. E ele falou, olha, você que está preparado para fazer a obra, você que não tem mais o coração em nada nessa terra, só tem o coração voltado para Deus. Pega tudo que você tem no teu bolso, tudo, não tira nem a passagem. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu estava com todo o meu salário, na época era R$1.800 que eu ganhava. Né? Isso já tem o quê? Quase uns 20 anos atrás. E eu tirei tudo, só foi eu e mais 3. Eu tirei tudo, eu fiquei pensando na minha esposa, o que eu ia fazer, pagar aluguel, né? Que eu vivia de aluguel na época, fazer compra. Mas eu tirei tudinho, irmão, do meu bolso e depositei ali no altar do Senhor. Eu e só 3, dentro desses todos, só 3. Aí o pastor fez aquela oração, né? Que a gente já estava preparado, que Deus mostrou que a gente não tinha coração bem material. Depois que ele fez toda aquela oração, ele pegou e falou assim, olha, vocês 3 podem pegar o dinheiro de vocês de volta. E o dízimo você dizima cá a igreja de vocês. Só vou dar só a oferta. Aí fez a carta e mandou entregar para o meu pastor para me fazer o curso pastoral. Mas na época eu não pude, porque eu tinha 2 filhos e não podia ter mais de 2. Tinha que ter 3 filhos. Mas aí eu entendo que não era ali que eu tinha que ser pastor. Tinha que ser em outra terra. Então a prova a Deus, onde eu fui provado de tirar, de não ter o coração, né, nas coisas. Então é um conselho que eu dou para você. Da outra vez também, outra prova, também dinheiro. Eu tive uma oferta para me crescer, terminar de pagar o outro carro que eu tinha. Me ofereceram R$50 mil. E eu, muito curioso, que eu sou mineiro, e o Espírito Santo não deixa o seu ser enganado. Verdade. Também não posso falar o nome.
me ofereceram esse dinheiro. E eu falei que não, mas tu vai pagar tuas contas, você vai comprar teu terreninho e tu constrói tua casa. Eu falei, não quero. Porque vocês só vão descobrir depois de 2 anos. Outra prova que Deus me fez, aonde eu quero dizer para você que o bem material não me prende, mas o espiritual me prende. Mesmo sem nada, mesmo sem luxúria, eu honro ao meu Senhor. Caráter, né, pastor? Caráter. Isso é que chama a nossa atenção, Bruno. É caráter. Porque aí Deus vê o seu caráter e Ele supre a sua necessidade. Entendeu? Não nessa manhã. Faça isso. Não bote o teu coração. Porque você abençoa um aqui, Deus te abençoa lá na frente, né? E hoje eu posso estar aqui falando, né, perto do meu jovem aqui, né, que Deus muito tem honrado, e creio que você vai ver muito mais aí na frente as honrarias se ele continuar nessa trajetória dele, nessa humildade, pregoando o evangelho. E se derem para ele, não é porque ele quer, porque ele merece. Deus vai tocar no coração para honrar ele, para que nessa honra ele venha honrar outros lugares aí, tá bom? Deus abençoe. Esse é o nosso podcast aí. Gente, Deus abençoe. Uma entrevista muito boa, edificante. Essa entrevista aqui vai estar no nosso canal do YouTube. Vai ter vários cortes. E aqui eu creio que essa entrevista, como me edificou e edificou você, fique ligado, 2022 iremos fazer um podcast com vários pastores, amigos, levitas, cantores e pastores aí de igreja que tem muito para passar para nós aí que está nessa labuta, nessa empreitada, na promessa do Senhor. É muito forte, né, pastor? É forte. Outro detalhe para a gente finalizar. Glória a Deus. Olha, a melhor coisa que tem para você ser honrado, honra primeiro a sua casa, a sua esposa, né? E seus filhos. Por quê, pastor? A nossa igreja, irmãos, começa dentro da nossa casa. E hoje eu sou esse pastor que eu sou, né? E porque eu devo primeiramente a Deus e a minha esposa, que muito me apoiou, quando me vê chorando, tá ali comigo, me dando força. Vamos, que Deus é contigo. Então você tem que estar bem com a sua família, e aí você vai estar bem aonde quer que você vá, você vai estar bem, né? E para finalizar, não esqueça da mala. Pastor, que mala é essa? Isso é forte. Eu sempre, quando eu vou pregar, eu levo uma mala comigo, né? Os pregadores, as pessoas perguntam, pastor, trouxe a mala? Eu trago. Que mala é essa? É uma mala que só eu vejo, você não vai ver. É uma mala que está ali, presta atenção. Uma garrafinha de cerveja vazia, um maço de cigarro e uma peça íntima. Por que isso, pastor? Tu leva essa mala? É quando eu estou pregando, eu olho para a garrafa da cerveja e não posso julgar meu irmão que está bebendo. Eita, glória. Quando eu olho e vejo o maço de cigarro, eu não posso julgar meu irmão que está fumando, que eu também fumei. E quando eu olho a peça íntima, eu não posso julgar meu irmão que está se prostituindo, porque eu também me prostituí. Então eu sempre olho para essa mala. Amém? Que Deus abençoe. Abraço. A mala que retrocede e traz a honra no presente. É verdade. Eita, glória. Deus abençoe, gente. Até o próximo podcast. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa live, tá bom? Deus abençoe.